Queridos irmãos e irmãs, queridos paroquianos, celebramos hoje a sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja hoje relembra o sofrimento de um Deus que, para nos salvar, se sujeitou à paixão e à morte. Humanamente, nós gostamos de pensar que quem é bom merece coisas boas e achamos sempre uma contradição o sofrimento do homem bom. E Jesus jamais teria sofrido pelo que fez pelo seu povo. Um homem que passou pela vida fazendo bem não deveria sofrer o que sofreu. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, escolheu exatamente a dor, que é o denominador comum de todos os homens. Nós dizemos assim: Deus poderia ter escolhido a arte para nos salvar, mas só os artistas seriam salvos. Poderia escolher, talvez, a poesia, só os poetas seriam salvos. Poderia ter escolhido a beleza, mas só aqueles que admiram a beleza seriam salvos. Deus escolheu exatamente a dor, o sofrimento, a morte, que é o denominador comum de todos os homens. Desde a criança que nasce até a mais velha que morre, passam pela dor, pelo sofrimento. E é exatamente aí que Deus se utilizou, enviou seu Filho único para experimentar a morte, para pagar os nossos pecados e vencer a morte. Caros irmãos, Jesus abandonado na cruz exprime todo o nosso sofrimento humano. Jesus, quando grita na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, há uma ruptura entre a condição humana e divina. E Jesus acaba por assumir aquilo que todos nós vivemos, a dor. E foi exatamente naquele momento que nós fomos salvos. Exatamente naquele momento é que Jesus nos salvou. Caros irmãos, nesse grito do abandono de Jesus está contido todo o nosso grito, o nosso desespero. Nessa cruz de Jesus estamos todos nós pregados com Ele, ensanguentados com Ele, feridos com Ele. E por isso Jesus pôde assim assumir, as cruzes de cada dia. E quais são as cruzes do mundo de hoje? Eu penso que as doenças sem cura, a AIDS e tantas outras, o alcoolismo e a droga na família, também aquele que tem presidiário na família, aqueles pais que deixam seus filhos sozinhos em casa para trabalhar fora, famílias incompletas, pessoas que ficaram sozinhas, às vezes pelo desquite, pelo divórcio, pela separação, ficaram sozinhos para cuidar de seus filhos, não é? E até as mães solteiras, as viúvas, os viúvos, não é? Os divorciados, as famílias que passam fome, o desemprego que provoca o endividamento, as necessidades básicas de uma família, a falta, não é, de necessidades básicas de uma família, as divergências de religiões na família, pais ou mães ausentes ou omissos, o desamparo dos idosos ou doenças na família, as crianças de rua, os moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua, jovens despreparados para o casamento e até mesmo a paternidade irresponsável, a falta de orientação aos jovens e às crianças diante do que veem, ouvem na TV, a vizinhança e mau exemplo das pessoas famosas, casamentos fracassados, lares em crise, não é?
maus exemplos dos pais aos filhos, maus tratos sofridos por tantas crianças, a prepotência dos jovens que acham que sabem tudo, que podem experimentar tudo, que podem fazer tudo sem conhecer o bom senso. Os 3 milhões de abortos que ocorrem no Brasil a cada ano, por desperdiçarmos alimentos enquanto muitas famílias morrem de fome, pela nossa omissão diante da educação de nossos filhos, a nossa omissão diante dos problemas sociais, de pessoas que provocam desunidades, desarmonias na comunidade, na igreja, a falta de educação religiosa na família e nas escolas, milhares de pessoas que chegam à saturação da vida, achando que experimentaram tudo e não encontram felicidade e por isso recorrem ao suicídio a cada dia, não é? Nós temos também a falta de remédios, medicamentos a quem não tem condições, a falta de moradia, enfim, as cruzes de cada dia estão diante dos nossos olhos, não podemos ignorar. Há milhões de famílias crucificadas no Brasil, no mundo, crucificadas pela miséria, pela fome, pela falta de alguma coisa, não é? Salários insuficientes, um governo corrupto como o nosso, que se utiliza, não é, do dinheiro público para benefícios próprios. Meus irmãos, assim como houve violência com Jesus, vemos também no mundo que nós vivemos sinais desta violência. Até quando a cortina da morte velará sobre nossos lares, sobre a sociedade, sobre tantas esperanças e promessas desfeitas? É preciso, irmãos, diante da cruz, pedir ao Senhor que conceda-nos a graça de superar as nossas falhas, nossos pecados, conscientes ou inconscientes, dando-nos a sabedoria para que possamos cumprir o seu plano em nossas famílias, na sociedade e na igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.